Jesus ainda havia terminado de falar, porque não é fácil. Vou dizer para você aqui, como eu estou falando para os irmãos, para pastorear tem que ser um chamado de Deus, tem que ter um dom de Deus, tem que ter um amor de Deus, tem que ter o Espírito de Deus. Se não tiver, não pastoreia. É como ser um pai, é como ser pai. É como ser um pai, tem filho. Você sabe qual é a alegria do pai com o filho? É quando o filho honra o pai. Você sabe qual é a alegria do pai com o filho? É quando o filho obedece o pai. Irmão, quando um filho seu estuda e se forma a médico, a doutor, né? A juiz, advogado, ele trouxe o que para o pai? Honra, alegria. O pai fica feliz, né? A mãe, quando fala o pai, é todo, a mãe e o pai, né? E o pastor, ele é um pai espiritual. Queira que não queira, eu sou pai de todos vocês, espiritualmente. E você sabe qual é a alegria que eu como pai espiritual, pastor de todos vocês, é quando eu vejo o homem de Deus desempenhando como o irmão, como a irmã, né? Crescendo no mundo espiritual, né? É como você vê o irmão levantado. Hoje a gente vê o irmão como um pregador, um ministrador da palavra de Deus, ou até mesmo como pastor, pastoreando uma igreja. E isso traz honra para aquele pastor, né? Quando o irmão chega e diz assim: aquele pastor já foi meu pastor, né? E hoje eu estou pastoreando, né? Uma igreja hoje. Isso traz honra para aquele pastor. Porque a alegria do pastor é quando vê um irmão que está lá no banco crescer espiritualmente. Irmão, mas se você permanecer todo o tempo, aqui Jesus vamos lá no 43, todo o tempo sem dar atenção à palavra de Deus, você nunca vai crescer, irmão. Continua sendo o filho. Você sabe que tem aquele filho você tem que é rebelde? Você está ensinando, mas ele quer levar para o jeito dele, para o lado dele. Jesus estava dizendo: olha, vai orar, vigia, né? Falou primeira vez. Segunda vez, continuava dormindo. Vamos ler o 43. 43. Jesus ainda não havia terminado de falar, quando seguiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espada, cacetete, e vindo da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e os líderes religiosos. E o traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele que eu saudar com um beijo, ele prender e levar sobre a forte segurança. Então saindo e chegou, dirigiu-se diantemente para Jesus e ali saudou com um beijo e disse: Rubi, e ali o beijou. E o 46, em seguida o homem agarrado, Jesus e o prenderam. E neste momento, aleluia, Deus, o sacerdote puxou a espada e ali feriu, deceptando a orelha. E o 48, exclamou Jesus. Veja só, aqui já estavam passando pela luta, né? Jesus falou para ele: vigiar, vigia. O crente não é para agir com violência, né? Com briga, com espada, não. Aleluia. E aqui já estava passando pela luta, e ele não estava sabendo como lidar com a luta, porque ele não tinha ouvido que Jesus tinha ensinado. Bendito seja o nome do Senhor. 48. Exclamou-lhe Jesus dizendo: acaso estou eu
liderando alguma rebelião para vir me prender com espada e cacetete? 49. Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me aprendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Aqui Jesus estava falando com o discípulo dele. Vocês estive comigo, eu ensinava vocês, e vocês não aprenderam, não tinham aprendido ainda. Então você vê como não é fácil, é difícil. Porque quando a palavra de Deus, irmão, quando a Bíblia é aberta, a palavra de Deus, quando ela pode ser em qualquer canto, não só aqui, mas em todo canto, né? Não vá pensar que é só aqui não, em todo lugar que você estiver. Você diz assim, eu vou sair daquela igreja porque lá ninguém não escuta nada, não entende. Em todo lugar vai ter algo para atrapalhar, para que você não possa ouvir a palavra de Deus. Aqueles que querem ouvir, porque o inimigo vai usar aqueles que não querem para atrapalhar aqueles que querem, para que não possa ouvir nada. E os discípulos de Jesus também eram do mesmo jeito, eles não tinham entendido nada. Jesus já estava encerrando o ministério dele ali naquele momento, porque já estava sendo levado para a cruz, ser crucificado, ser morto. Jesus passou 3 anos ensinando eles, e eles ainda não tinham aprendido. Parece que tem filho, irmão, que aprende quando perde o pai, porque eles foram aprender depois que perderam Jesus, depois que levaram Jesus para a cruz, mataram Jesus, e aí eles ficaram órfãos, ficaram só. Aí Jesus disse assim, eu vou enviar o Espírito Santo. E eles vieram aprender depois que perderam Jesus. E tem filho assim, quando tem um pai perto, parece que para ele, louvado seja o nome do Senhor, deve fazer o que quer da vida. E tem muitos deles que são muitos quando perde o pai. Aleluia, Senhor. Vamos ler o versículo, vamos pular para o versículo do capítulo 15. Passa para frente um pouquinho para nós adiantar só um pouquinho aqui. E aqui levaram Jesus, né? Preso, prenderam. E Jesus colocou a orelha daquele homem no mesmo lugar onde tinha sido cortado. Capítulo 15, versículo 16. Jesus ele é humilhado pelos soldados. E em seguida os soldados agarraram Jesus e conduziram para dentro do palácio. Isto é, né? Pretório. E agruparam toda a tropa. E ali visitaram, vestiram ele com um manto, com a púrpura real, e depois teceram uma coroa de espinho. Veja só, igreja, uma coroa de espinho, e ali cravaram sobre a cabeça de Jesus. E eles começaram a zombar de Jesus no versículo 18 do capítulo 15, acompanhe. Eles começaram a zombar de Jesus. Sim. Saudando, salve ao rei dos judeus. E ali espancavam a cabeça de Jesus com vara, cuspia sobre Jesus, ajoelhava-se e ali zombavam de Jesus. Depois, do versículo 20, depois de haver zombado dele, né? Despediram-se o manto de cor de púrpura e vestiram com sua própria roupa. Então levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirineu, chamado Simão, pai de Alexandre, de Rufo, passava por ali e vindo do campo, e ele forçaram a carregar a cruz de Jesus. Jesus ali já estava ensanguentado, fraco, por perder tanto sangue.
Mas nesse momento passou esse homem e ali ajudou Jesus a levar a cruz para o lugar denominado, chamado Gólgota, que significa local da caveira. Você sabe como era esse local? Jesus, com a idade de 12 anos, ele foi 9 a 12 anos, ele e João, que foi o João Batista que batizou Jesus, os dois crianças, né, que são da mesma época, foram lá para Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha uma igreja grande, que é onde ele se encontrava para fazer a Páscoa. Nesse momento que nós passamos ontem, nós falamos ontem. E você sabia, irmão, que José, pai de Jesus e Maria, lá em Belém, lá em Jerusalém, tinha um lugar, esse lugar da Gólgota, né, caveira, que era um lugar onde crucificava as pessoas. Naquele tempo, se pegasse um criminoso, ele era preso e condenado, e a condenação dele era morte na cruz. Se pegasse um ladrão, ele era preso e era condenado, morte de cruz. Por isso que Jesus foi levado para a cruz, né? Porque o governador não condenou Jesus, mas toda a população condenou Jesus à morte. E ali, quando Jesus, que garotinho, passou ali naquele lugar, e José mostrou para ele a Gólgota, o lugar onde tinha as pessoas crucificadas. Lá era chamado caveira, porque lá era cheio de caveira, cabeça de pessoa, corpo morto. Era um lugar que fedia, era cheio de urubu. Era onde que tinha as pessoas mortas, não era enterrado. Lá morria e jogava lá dentro. Era um lugar que fedia muito. E é onde as pessoas eram crucificadas lá e ficavam lá até morrer. Por tanta dor na cruz. E Jesus foi levado para esse lugar, chamado Caveira, né? Levaram Jesus para esse lugar. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas eles não beberam. Então crucificaram, dividindo seus vestes, jogando sorte para saber com que parte cada um iria ficar. E era 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. 9 horas da manhã. No dia de ontem, sexta-feira. Viu, irmão? Ontem, sexta-feira, foi o dia que Jesus foi crucificado. Hoje, desse dia de hoje, ele não estava mais na cruz. Dia como hoje. E era 9 horas da manhã quando foi crucificado, 26. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Pegaram uma tábua e escreveram esse nome, rei dos judeus, e colocaram lá na cruz de Jesus. E junto de Jesus crucificaram 2 criminosos, uma da sua direita e outro da sua esquerda. O 28. Cumpriu-se assim as escrituras que diziam: ele foi cortado entre os malfeitores, e a sua transgressão lançava-lhe, né, em púrpura, gesticulando a cabeça, exclamando: ah, que tu destrói o templo em 3 dias e reconstrói, agora desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. 31. Da mesma maneira o chefe do sacerdote, o mestre da lei, zombava dele. Então ali era uma zombaria. Salva-te, tu és Cristo, rei de Israel, desce dessa cruz.
para que vejamos e ali Jesus, louvado seja o nome do Senhor, serviu ali de zombaria no meio daquele povo, no meio desse povo. Você sabia que da hoje tem um povo que zomba de Jesus? Um dia como hoje, né? Jesus fazendo a ceia dele, a Páscoa, e também Satanás também não perde tempo. Ele também vai fazer a ceia dele também, a Páscoa dele também. O que tem de hoje, dia de hoje é sábado, aleluia, né? O que tem de hoje, pessoas zombando de Jesus, irmão. O que é que eles fazem? Colocam a caixa de som na porta e ali vão fazer a ceia deles. O vinho deles é o que? É a bebida, a cachaça, né? É o sangue de Satanás, né? O sangue de Jesus, né? Foi para os seguidores de Jesus, mas Jesus deu o sangue dele para os seguidores dele. E Satanás também vai dar o sangue dele para aqueles também que seguem ele. E o sangue de Satanás é a cerveja, é a bebida, é a cachaça, é o sangue do inimigo. Prostituição. E hoje o que tem de pessoa, né? Sábado de aleluia, para festa, se divertir, beber, farrear. Ali estão, né? Sábado de aleluia. Sabendo eles que estão zombando de Jesus, assim como essas pessoas zombavam de Jesus no pé da cruz. Eu estava no serviço quarta-feira, aí tinha um rapaz que trabalhava comigo lá e disse assim: eu já comprei minha cerveja, lá minha geladeira está cheia de cerveja já, para nós chegar em casa já começar a tomar. Comprei meu peixe para assar, meu peixe assado, porque ninguém pode comer carne. Aí o outro foi e disse assim: mas não come carne porque eu como. Outra pessoa falou lá, né? Não falou mais. Eu como, por que você não pode comer carne? Aí ele foi e disse: tu come porque tu não respeita a Semana Santa. Se tu respeitasse a Semana Santa, tu não comia. Aí eu fiquei assim imaginando: mas como é que pode? Qual é o que faz mais mal? Qual é o que faz mal? É a carne e a bebida. Bebida. Como é que pode? Ele disse: se comer carne, respeita a Semana Santa. E beber. E quer dizer que beber não te respeita, né? Então, para você ver que como inimigo, ele cega o entendimento das pessoas, né? Que as pessoas não têm entendimento, acham que para ele o errado, para ele é certo, né? E o certo para eles é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo, aleluia, 42. E este era o dia da preparação, e isto a véspera de sábado, né? A véspera de sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, quem também guardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilato e solicitou o corpo de Jesus. Jesus já tinha morto, estava morto. Pilato percebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido, e chamando o centurião, e perguntou-lhe se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. No 45. E se informando pelo centurião, consentiu em cedo um corpo a José de Arimateia. Então José de Arimateia comprou um lençol de linho e teceu, e ali teceu o corpo de Jesus, enrolou, né, com lençol branco de linho, e enrolou o lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez enrolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, colocou uma pedra bem grande na boca do sepulcro, e Jesus ficou lá dentro. O 47.
Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, de José, viram onde ele foi depositado. Capítulo 16. Jesus é ressuscitado. E ao encerrar-se o sábado, terminou o sábado, e entrou-se o domingo, né? Primeiro dia da semana. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que era a mesma mãe de Jesus, compraram uma especiaria aromática para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ao raiar. Então era na volta das 5 horas da manhã, né? Ao raiar do primeiro dia da semana. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ela caminhava até o sepulcro e questionava uma a outra, as mulheres, 3 mulheres: a Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago. E ali elas questionaram, né, umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Ali elas questionando o caminho, porque era uma pedra grande, irmão, e aquelas 3 mulheres não tinham força para empurrar aquela pedra. Porque quem colocou na boca daquele sepulcro aquela pedra foram os homens, e eram de força, né? Não era só um homem. E elas iam no caminho. O que é que elas iam fazer lá? Lá no sepulcro? Elas iam fazer o quê? Né? Pois é, elas iam levar uns perfumes, né, caros, né? Para fazer, tipo fazer um balsamento, né? De perfumar o corpo de Jesus. Então elas foram ali de manhã cedo, domingo, de manhã cedo, ao raiar do dia, né? E elas iam questionando, o versículo 3 do capítulo 16: quem vai remover aquela pedra para nós, né? Elas compraram uma especiaria cara para ungir o corpo de Jesus. Elas iam ungir o corpo de Jesus, né? Mas tinha um problema para ser resolvido, né? Aquela pedra para ser removida daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem que vai fazer isso para nós? Né? Mas elas não voltaram para trás, elas continuaram indo. O versículo 4: contudo se aproximaram do local, viram que aquele enorme pedra havia sido removida à entrada daquele sepulcro. Está vendo? Elas iam no caminho questionando, né? O que vai remover aquela pedra para nós? Mas quando ela chegou lá, o que tinha acontecido? A pedra já tinha sido removida. Está vendo? O anjo do Senhor já tinha ido lá tirar aquela pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que o discípulo de Jesus estava onde? Trancado, com medo de morrer também. Estava dentro de casa trancado, e essas mulheres corajosas foram lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não tiveram medo, mas foram. Acreditaram no Senhor. Aleluia. Versículo 5: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, sentado na direita, e ficaram muito assustados. O que elas encontraram lá dentro do túmulo quando elas entraram? Um jovem, né? Sentado lá, aonde Jesus tinha sido. Vamos supor que era uma tábua dessa aqui, ó, maiorzinha. Jesus tinha deitado dessa aqui, ó, né? Enrolado com pano, com linho branco, e colocaram assim daquela uma tábua aqui, era uma pedra de cimento não, de laje, né? E quando ela chegou lá, encontrou um jovem sentado naquela pedra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Com a túnica branca. Versículo 6: não vos amedronteis, disse aquele jovem para aquela mulher.
Vós buscais Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz? Aquele jovem falando para aquela mulher. Diz assim para ela: não fique assustado, mulher. Vocês vieram buscar Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz? Aí o que o jovem diz aqui no versículo 6? Diz assim: pois ele foi ressuscitado. Veja que notícia boa, né, irmão? A primeira notícia a saber que Jesus foi ressuscitado, que receberam as mulheres. Por quê? Porque elas foram, né? Elas foram lá onde Jesus tinha sido colocado. Está vendo? Amém. Então, nesse tempo, né, o ministério, por isso que a igreja, os homens não podem expressar a mulher. O ministério da mulher, né, é muito maravilhoso para Jesus, né? Quando aquela se desempenha, aquela que quer, aquela que busca, mesmo com dificuldade, mas está buscando, está indo, né? Você vê que aquela mulher tinha uma pedra para ela resolver, mas elas foram buscar Jesus, acreditando que ia lá ia dar um jeito para tirar aquela pedra, mas quando chegou lá, a pedra já tinha sido movida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aquele anjo, depois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Veio no lugar onde havia depositado, né? Agora está vazio. Ele não está mais aqui nessa pedra. E aquela mulher, aquele anjo foi e disse: agora vai dizer aos discípulos, Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vos verei, assim como ele vos prediz. E aquelas mulheres saíram daquele prumo apavorada, correndo, fugindo daquele sepulcro, no versículo 8, estou lendo 8. Saindo daquele sepulcro correndo e foram informar. E nada a ninguém, pois que estava assombrada e com medo. Então elas três saíram ali com medo, né? E não falaram nada para ninguém no caminho, mas foram até a casa de Pedro. E quando recebeu a notícia que Jesus estava vivo, foram vistos por ela, e eles não conseguiram acreditar. Não acreditaram. E o versículo 2: depois Jesus apareceu em uma outra forma, e outros dois seguidores que estavam caminhando por interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também nós depoimento dele e também não creio. Louvado seja o nome do Senhor. E mais tarde Jesus apareceu aos 12 e ali estava inclinado, né? Encerrado. E ali Jesus repreendeu a falta de fé deles. Já tinha o coração endurecido. Você sabia, irmão, que a pessoa, quando endurece o coração, você pode pregar para ele, pode cantar, pode orar, ele não acredita mais. É difícil. Você vê que a mulher chegou lá e informou para eles, eles não acreditaram. Dois dias caminhando no caminho, Jesus apareceu para eles e disse: vai dar. Pode, ele não acreditou porque era mulher. Porque você sabia que até hoje tem homem, tem igreja aí que não acredita no mistério da mulher. Até hoje ainda tem ainda que não acredita no mistério da mulher. E aí Jesus apareceu por dois homens no meio do caminho que ia caminhando e disse: vai lá, agora eu vou enviar esses dois homens, que pode ser que eles acreditem, né? Se eles não acreditaram porque era mulher, pode ser que agora acreditem porque é homem. Também eles não acreditaram, os 11 discípulos. E Jesus apareceu no meio deles. Por que eles não acreditaram? Porque já estavam com o coração duro. Então quando endurece o coração, não acredita mais. E aquele que não acredita, não adianta você fazer campanha, não adianta você orar,
Não adianta você pregar, porque não acredita, está no coração duro. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus Cristo, se encontrando com ele assim como se encontrou com outra pessoa que tinha um coração duro. Quem sabe? O apóstolo Paulo. Somente Paulo matava era um discípulo de Jesus. Somente Jesus se encontrou com ele, quebrou-se aquele coração dele. E o discípulo também estava com o coração duro. Jesus desceu no meio deles e repreendeu aquele demônio que tinha endurecido o coração deles. E ali já estava com falta de fé. Quem não tem mais fé, ele não acredita mais em nada, irmão. Pode falar, pode pregar e não mais acredita, porque já perdeu a fé. Triste do homem e da mulher quando perde a fé e endurece o coração. Então essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então Jesus, ele veio em nosso meio. E ali Jesus apareceu no meio do discípulo. E ali Jesus deu uma ordem para eles. Quando Jesus apareceu no meio dos 11, só tinha 11. O outro já tinha morrido, já tinha se matado, depois de Judas. E Jesus deu uma ordem para eles. No versículo 15, para nós encerrar. Amém? Vamos ler o versículo 15 para nós encerrar. Qual foi a ordem que Jesus deu para eles? E não é para eles mais, porque eles não estão mais aqui. Eles estão aqui? Quem está aqui agora? Quem são? Quem é discípulo de Jesus aí? Então nós que estamos aqui. Agora, essa ordem agora é para nós. Amém? Porque eles não estão mais aqui. Eles estão lá com Jesus. E a ordem que ele deu para o discípulo foi essa. Vamos ler o 15. E Jesus ordenou: enquanto estiveste indo pelo mundo inteiro, proclamar o Evangelho, toda criatura. Ide pregar o Evangelho para toda criatura, no mundo inteiro. É como Jesus diz: olha, não quero vocês presos ali dentro daquela sala. Eu não quero vocês presos ali dentro. É como Jesus diz assim: eu não quero você preso nessa cadeira. Eu não quero você preso dentro de casa. Você tem que sair e pregar o Evangelho. Não é para ficar parado. Você vê que o coração dele já tinha endurecido. E também acontece com a gente. Se eu parar, irmão, um dia de falar do amor de Cristo, de fazer a obra de Deus, também vai esfriar a fé. Esfria. Se começou, tem que ir até o final. Não pode mais parar. Você tem que ir até o final. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 16, ele diz: e entregar o autor para toda criatura, né? O 16 diz: aquele que crê e for batizado, será o quê? Salvo. Está vendo, irmão? Aquele que crê e for batizado será salvo. E hoje a gente fica feliz, né? Fica feliz pelo irmão Candim, né? Ele creu na palavra de Deus, né? Na palavra que foi levada para ele. E hoje ele está indo lá da esposa, né? Outra hora a esposa estava aí sentada sozinha, mas Deus viu o desejo que tinha no coração dela e hoje trouxe o esposo para o lado dela. Amém? Então é salvo. Só falta só receber, né, o batismo. Mas eu creio brevemente Jesus já está preparando o batismo dele em nome de Jesus Cristo. Então o versículo 16 é esse: aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será o quê? Condenado. Né? Quem não crê será condenado. Quem são aqueles que não creem? Quem são? Quem são aqueles que não creem? É aqueles que rejeitam, né? Se o momento que foi lançado, né? Quem quer receber Jesus essa noite? Se você crê na palavra de Deus, vem na frente e recebe, aceita Ele. Então por que você crê? Ninguém vai forçar ninguém nada, né? João, quando estava pregando lá no Rio Jordão, falando sobre o batismo, João foi dizer assim: eu batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um que vai batizar com fogo, que é Jesus.
Aí estava aquela multidão ao redor lá do Rio Jordão, na beira do rio sentado. Aí eles se levantavam, eu quero ser batizado, João, porque eu estava crendo na palavra de João. Hoje o coração do povo está mais duro. Não é fácil você ganhar uma alma. Hoje está mais duro, você prega, você ensina. Mas quando você diz, você quer aceitar Jesus? Hoje não, deixa para depois. Hoje está mais difícil, não é fácil, né? O reino de Deus, a porta é estreita, também estreita. A Bíblia diz que muitos são chamados. Quantas pessoas que não estão ouvindo o som dessa caixa, mas está rejeitando, né? Dizendo, hoje não, deixa para depois. Quando me preparar eu vou, né? E aí muitas vezes termina perdendo a oportunidade de ir para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos não pelas nossas obras. Você pode ser bonzinho, bonzinho. Minha mãe sempre dizia, eu não vou oferta, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém. Pode ser bom que for, irmão. Mas não se arrepender dos pecados, aceitar Jesus. Deve dizer, aquele que nele crê, que crê nas palavras e for batizado, não é salvo. Quem não crê, não é salvo. Quem está dizendo não sou eu, mas sim a palavra de Deus. Então a Bíblia está nos dizendo o caminho, mostrando, ensinando, apontando. Basta você querer dizer assim, eu quero Jesus, eu creio nessa palavra, eu quero ser salvo. Tem que ter desejo de ser salvo. Tem que ter vontade de ir para o céu. Desejo. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé para nós orar e encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Terminando a oração, os irmãos esperam pelo lanche. Nós fizemos um lanche assim para os irmãos, com muito esforço, né? Mas deu certo em nome de Jesus. Para as crianças, para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então nós glorificamos a Deus por isso. Vamos orar para nós encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus.